um dos capítulos mais fascinantes do livro do Apocalipse, um capítulo crucial, um capítulo no qual convergem os temas mais importantes, não só do Apocalipse, mas de toda a história da salvação. Nós temos de um lado a igreja e o esposo da igreja, aquele que está no ventre da igreja, aquele que deve ser anunciado, o Messias, o Salvador. Do outro lado nós temos o dragão, nós temos a primitiva serpente, diabo ou Satanás, que se coloca diante da mulher, esperando que ela dê a luz para devorar o menino tão logo ele nasce. O menino nasceu, mas o dragão não conseguiu realizar o seu intento. A mulher é conduzida por Deus para o deserto, onde ela é alimentada por 1260 dias. O seu filho se torna o rei de toda a terra, de todo o universo, e vai reger todas as nações com cetro de ferro. Então surge uma outra personagem, Miguel, o arcanjo, que trava uma batalha com Satanás e seus sequazes. Miguel também tem os seus sequazes, e é uma batalha cujos detalhes não existem nem no Apocalipse, nem na Bíblia. E não houve lugar mais no céu para o demônio e para os seus anjos. Trata-se da expulsão de Satanás do céu. E ele parte furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. No versículo 12, vocês acompanham, há uma advertência para todos os habitantes da terra. Cuidado! O demônio partiu furioso para vós, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Não satisfeito, o dragão, a primeira providência, se é que se pode dizer, a primeira atitude do demônio é perseguir a mulher. Ou seja, trava uma batalha com a igreja. Sabemos que a mulher é a igreja. Refletimos à luz de muitos textos do Antigo Testamento que essa mulher é símbolo da igreja e também simboliza a bem-aventurada Virgem Maria. Essa batalha se estenderá até o fim dos tempos. Enquanto houver igreja, haverá o combate do demônio contra a igreja. Esse combate não cessará jamais. Nada mais é o capítulo 12 do que o cumprimento da profecia do Senhor Deus no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, palavras do Senhor dirigidas à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa desproporção entre ferir a cabeça e esmagar o calcanhar, nós já tratamos dela inúmeras vezes. Portanto, essa presença sombria, essa realidade tenebrosa chamada demônio, Satanás, com os seus anjos, ela é constante na história da humanidade. O combate sempre existirá. O combate sempre ocorrerá. Mas já não houve lugar no céu para ele. O demônio não tem mais espaço, não tem mais lugar, não há possibilidade de ele retornar ao céu, não por vingança de Deus, mas por uma decisão livre dele e daqueles que a ele se uniram, tendo primeiro sido todos eles, com os outros anjos bons, que após a prova entraram na visão beatífica, foram criados bons. Deus não cria nenhum ser mau. Muito bem, terminamos o encontro anterior com o versículo 13. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, ou seja, eu não tenho mais nada a perder, já perdi o céu mesmo, agora é travar uma batalha, perseguir esta mulher, perseguir a igreja que dera à luz o menino, para matar o menino. Explicamos isso, como isso ocorre na vida de cada cristão. Matar o menino é tirar Jesus Cristo do coração, da mente, dos trabalhos, da existência, da família, dos sonhos, dos projetos. Jesus Cristo
não mais tendo lugar na vida de uma pessoa, na vida de uma família, numa sociedade, enfim. E citei para isso 3 palavras, 3 verbos, que Jesus coloca no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho segundo João. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esses 3 verbos sintetizam os planos de Satanás na vida de cada ser humano e na vida de todos os seres humanos. Roubar, matar e destruir. Roubar princípios, roubar valores, roubar ética, roubar a moral, roubar principalmente a fé, a esperança, o amor, roubar tudo aquilo que é sinônimo de Deus. Depois que ele rouba, matar. Morte física com tudo aquilo que a prepara, tudo aquilo que leva o homem a abreviar a sua existência na terra, todos os sinais de mortes, e eu não me refiro aqui apenas à guerra entre as pessoas, à violência, mas me refiro também a tudo aquilo que mata o homem, tirando dele a esperança, tirando dele os valores, tirando dele a saúde física, mas principalmente matando a alma, levando a pessoa e as pessoas a viver e morrer em pecado mortal. E a destruição. Tudo que significa Deus, o demônio quer destruir. A obra de Deus, particularmente a igreja, esse é o centro das atenções de Satanás. Ele foca as atenções na igreja, seja a macro-realidade, a igreja tomada como um todo, e também a igreja doméstica. Destruir a família, miná-la, ridicularizá-la, zombar dela, enfraquecê-la, dividi-la, pulverizá-la. Essa é a obra de Satanás. Roubar, matar e destruir. Tudo isso está compendiado nesse verbo terrível, o verbo perseguir, do versículo 13. O demônio se volta contra a igreja. Portanto, seja adintra, dentro da igreja, seja a destra, fora da igreja, tudo aquilo que visa miná-la, tirar dela a credibilidade, ele está por detrás disso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O demônio vos rodeia como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Esse texto também já citamos no encontro anterior. Vamos então dar continuidade a esse relato dramático. Já estamos caminhando para o final do capítulo 12. Agora, versículo 14. Mas a mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. O que significa tudo isso, Dom José? Já sabemos que a mulher é a Santa Igreja. Ela que está grávida, prestes a dar à luz, ela é portadora de Cristo, que é conduzido por ela, levado por ela na pregação, na dispensação dos sacramentos, para que Cristo seja gerado no coração dos homens. Muito bem. O dragão persegue a mulher. A mulher, providencialmente, ela é protegida por Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa promessa de Jesus a São Pedro em Cesareia de Filipe também tem uma aplicação ao versículo 13, também tem uma aplicação a esse versículo 14 da proteção da providência divina. Perseguida sim, destruída jamais. Acossada sim, mas não está sozinha. Não está desassistida. Asas de águia, o que é isso? A igreja recebe 2 grandes asas de águia? Essa imagem de grandes asas, 2 asas de grande águia, ela é uma imagem que foi tirada do Antigo Testamento. A asa evoca aquela parte do animal alado com a qual o animal se desloca.
e vai às alturas, e consegue fugir, e consegue se deslocar com rapidez, fugindo do alcance do potencial inimigo. Essa é a ideia que subjaz nessa imagem da águia. Vejamos Êxodo 19:4. Lá no Antigo Testamento, essa imagem já é usada para significar que o povo hebreu escapou da fúria do Egito. Em que termos? O autor do livro do Êxodo descreve isso. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. É uma linguagem poética para dizer: eu tirei vocês deles, eu conduzi vocês como um animal alado. Ninguém tocou em vocês, ninguém feriu vocês. Sobre asas de águia para junto de mim. Não é que o povo criou asas. Deus aqui fala numa linguagem poética. Deus aqui faz uma comparação. Trata-se de uma metáfora. Dê uma olhada agora no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. É uma frase tão confortadora para nós. Nós cristãos, por vezes, nos cansamos, nos afligimos, desanimamos. A vontade que dá, por vezes, é cruzar os braços, é entregar tudo e dizer: eu não consigo, não vale a pena lutar, todo o esforço é vão. E esse texto vem nos dizer: os que contam com o Senhor renovam suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se afadigam, e o Senhor lhes dá asas de águia. Ou seja, o Senhor potencializa as forças de vocês, e vocês são capazes de fazer coisas semelhantes aos animais alados. Vocês vão às alturas, contando com a minha graça, contando com a minha providência, com o meu favor, com a minha proteção. Essa é a ideia das asas de águia. Está claro? Está claro? Muito bem. Voar para o deserto. Nós já sabemos o significado do deserto. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, vamos dar uma olhadinha no deserto. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro, para aí ser sustentada por 1260 dias. A ideia do deserto é precisamente esta. O deserto é o lugar inóspito, distante dali e daquele, onde se encontra o inimigo. Ele é o inimigo, o lugar do inimigo e o próprio inimigo. Vamos para o deserto, vamos sair daqui, não vamos ficar ao alcance do inimigo. Eu vou conduzir você, eu vou tirar você dessa situação perigosa. A igreja é levada, é conduzida pelo Senhor, seja na situação do âmbito universal, mas também no âmbito particular, aquela paróquia, aquela comunidade, aquela porção do povo de Deus naquele país, sofrendo tanto, sendo tão perseguido, tão ameaçado, tão dizimado. O Senhor cuida da sua igreja, o Senhor protege a sua igreja, o Senhor assiste a sua igreja. Quando tudo parece sucumbir, só sobrar, vem sempre uma possibilidade de solução, vem sempre uma alternativa. O Senhor protege os seus, o Senhor coloca no caminho dos seus pessoas, acontecimentos, realidades, humanas ou não, que contribuem para que a igreja não fique ao alcance daqueles que querem destruí-la. O deserto. A expressão um tempo, dois tempos e metade de um tempo já apareceu inúmeras vezes no Apocalipse. Veja, Apocalipse 11:2 e Apocalipse 12:6. Nós sabemos que é um tempo simbólico,
tirado do Antigo Testamento, precisamente do primeiro e do segundo livro dos Macabeus, o tempo em que o povo judeu foi perseguido pelo ditador, pelo imperador, pelo rei Antíoco IV Epífanes, no século II a.C. 3 anos e meio durou a perseguição que Antíoco IV Epífanes moveu contra os cristãos. 3 anos e meio são 42 meses. 42 meses são 1260 dias. Dito de outra forma, um tempo, um ano. 2 tempos, 2 anos. 2 mais 1, 3. Metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio. Já vimos isso, acho que uma dezena de vezes nos nossos encontros anteriores. Ou seja, a igreja vai ser perseguida por um tempo breve. Essa perseguição não vai perdurar eternamente. Outra coisa que eu queria citar no versículo 14 ela é alimentada. Nós fizemos uma comparação, existe uma comparação, um paralelo entre esse relato e o relato do povo hebreu no Antigo Testamento, quando saiu do cativeiro do Egito e antes de entrar na terra prometida, peregrinou pelo deserto. E enquanto peregrinava pelo deserto, foi alimentado por qual alimento? Qual foi o alimento que Deus permitiu que caísse do céu? O maná. O maná, no discurso de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, é imagem da Eucaristia, é tipo da Eucaristia. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas eu sou o pão da vida. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue, viverá eternamente. Então, vocês estão percebendo o paralelo. A igreja, alimentada pela Eucaristia, pela palavra de Deus, escrita e oral, a palavra do Senhor, que foi confiada à igreja, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. A igreja é alimentada pela palavra de Deus, escrita e oral, pregação da igreja, e pela Eucaristia. Esse é o nosso alimento. De fato, quem se dispuser a ler qualquer livro que narra a história da perseguição que a igreja experimentou, a história da igreja em todos os séculos, vai perceber. Como é que se explica que esses cristãos, durante tanto tempo, tenham conseguido resistir? Pensemos naqueles países onde não há padres e há cristãos católicos romanos que se alimentam disso. Eles vivem na clandestinidade, eles vivem proscritos. Se eles disserem publicamente que são cristãos, e particularmente católicos, são presos e dizimados. Anos e anos sem comungar, alimentando-se da palavra. Os relatos das perseguições da igreja no século XX, no século XXI, são relatos dramáticos. Comunidades que nós nem imaginamos como é que elas conseguem sobreviver. E eu me refiro naqueles países, e está crescendo isso, particularmente na África. Na África, uma perseguição tremenda aos cristãos. Declarar-se cristão é passível de prisão, de mutilação e, por que não dizer, de morte. Determinados países de ditadura muçulmana, se você se converter do islamismo para o cristianismo, você pode ser queimado em praça pública. Você pode ser executado sumariamente. Pois bem, já citamos isso inúmeras vezes. A igreja é alimentada. Já sabemos qual é o alimento. Próximo. Versículo 15. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. Alguém poderia dizer em qual parte do Apocalipse o vômito aparece? Ele já apareceu o vômito. Quando fala uma das igrejas que ele cita cá, uma das igrejas, não és morno, não és frio, nem és quente, és morno, e vou
vomitar. Estou para vomitar da minha boca. Muito bem, parabéns. Merece uma viagem para a Laodiceia. Que é uma das 7 igrejas. Vamos dar uma olhada onde está Laodiceia. Página 1559. Apocalipse 3, 17. É um pouquinho antes, se não me engano. É um pouquinho antes. 16. Laodiceia, dela o nosso Reginaldo vai falar daqui a pouco. Mensagem a Laodiceia, Apocalipse 3, de 14 a 16. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Jesus promete vomitar a igreja de Laodiceia, porque se tratava de uma comunidade tibia, de uma comunidade relaxada. Na cidade de Laodiceia havia uma comunidade em cima do muro. Nem és frio, ou seja, contra Cristo, nem és quente, ou seja, nem és a favor de Cristo. Aquele cristianismo que quer agradar ao mundo e a Deus. Aquele cristianismo que quer ter atitudes de cristãos, mas atitudes de pagãos. Aquela postura em cima do mundo. Então, vômito. Vômito é regurgitar, colocar para fora o que o organismo repulsa. Eu não quero isso. Isso não pode ficar aqui. E o organismo então se encarrega numa rapidez tremenda. Primeiro ele sente o asno, a repulsa, depois o mal-estar e depois a cólica que coloca para fora aquele alimento, aquilo que entrou pela boca. Pois bem, a serpente vomita contra a mulher um rio de água. O que isso significa? Satanás vai lançar contra a igreja a fúria do Império Romano como um rio para engolir a igreja. Aqui o rio se trata de um rio caudaloso, de um rio que está em convulsão, um rio cuja quantidade de água excede a quantidade normal. Portanto, a água vai tomando as margens e vai levando tudo aquilo que encontra. Acho que uma cena mais recente, divulgada pela mídia, que ilustra bem isso, foi o tsunami, se não me engano, na Indonésia, não sei qual país, Japão e aqueles países lá da Ásia que ficam naquela junção das placas tectônicas, que de vez em quando entram em atrito, provocam esses fenômenos, terremotos, maremotos, tsunamis e assim por diante. Pois bem, a serpente vomita contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. O demônio incita o império a perseguir a igreja, a mover contra ela toda sorte de perseguição, puramente com o desejo de dizimá-la, de fazer com que ela desapareça. E nós já sabemos que São João, na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, está na ilha de Patmos precisamente por causa da perseguição. Versículo 16. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. O que significa, Dom José, tudo isso? Expliquemos primeiro. A terra veio em socorro da mulher. Não apenas com meios sobrenaturais, Deus assegura a existência de sua igreja, mas com o auxílio do mundo inteiro, que é posse sua. Vocês perceberam aqui a dicotomia entre rio e terra, entre o elemento líquido, água, e o elemento sólido, terra. Se a serpente vomita um rio, o Senhor responde com a terra. A respeito disso, vocês estejam atentos
a uma das armas mais poderosas do Império Romano naquele tempo, a frota naval. Lembrem-se que a capital do Império Romano é Roma, que não fica no litoral. Temos que andar uns 40 ou 50 quilômetros até o centro de Roma, do litoral. Hoje é a cidade de Ostia, um belo balneário, mas é uma península, e uma península cercada de mar. O Império Romano tinha um exército poderosíssimo, mas tinha uma frota naval igualmente poderosa. E essa frota existia precisamente para se deslocar do elemento líquido. Reparem como vai terminar o capítulo 12 do livro do Apocalipse, com o elemento líquido. E reparem como começará o capítulo 13, também com o elemento líquido. E ele se estabeleceu na praia. O dragão. Aqui, quando nós formos, se Deus quiser, nós iremos para a cidade de Éfeso. Éfeso tem a parte nova e tem a parte antiga. A parte antiga, a gente vai perceber, há uma avenida que dava para o mar. O mar do tempo de São João era muito mais perto das ruínas da atual Éfeso. Com o tempo, o mar foi se distanciando. Afinal de contas, 2000 anos, muitas mudanças, não só climáticas, mas também geológicas, acontecem. Né? Há muitos lugares aqui do Brasil, que 40, 50, 60 anos atrás, ali era água, e hoje é terra. Aterro do Flamengo, praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, enfim, né? O homem alterou a geografia. O homem tanto pode trazer o mar para cá, como pode jogar o mar lá para longe. Pois bem, então, em Éfeso, a gente vai perceber, os cristãos de Éfeso, diocese de São João, olhavam para o mar, a qualquer momento, Roma vai desembarcar a sua frota. Pátimos, idem. Chegou a frota romana, ou trazendo prisioneiros, ou como soldados, para massacrar, para perseguir, para mutilar, para executar, e assim por diante. Então, o mar, o elemento líquido, evoca essa presença pavorosa que a qualquer momento vai chegar. Os cidadãos do Império olhavam para o mar constantemente, apavorados, e ao mínimo sinal, olha lá, navios estão chegando, dava-se o alerta, e se havia resistência, vamos preparar a resistência. Se não havia resistência, a frota está chegando, vamos fugir. Pois bem, o filme Troia, que é uma lenda, mas protagonizado por Hollywood, mostra precisamente isso, né? A frota chegando são os inimigos. O inimigo que vem para destruir. Aí vocês entendem o versículo 18. Ele se estabeleceu na praia. A praia é o lugar do desembarque das tropas inimigas. Chegou o império, chegou a besta. Chegaram as duas feras com a besta. A besta, capítulo 12. As duas feras, capítulo 13. Agora vejam o primeiro versículo do capítulo 13. Vi então levantar-se do mar. Vejam, do mar. Vislumbre, por favor, o mapa da Ásia. Éfeso, olhando para o mar. Então, você tem Éfeso e você tem Roma. A frota sai de Roma em direção a Éfeso. Uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Levantar-se do mar. É do mar que vem o perigo. É do mar que vem a fera. É do mar que vem as bestas. Idem para Patmos. Patmos é uma ilha, não é uma península, é uma ilha. Todo lugar que você olha da ilha de Patmos, você sempre é obrigado a conviver com o perigo. De onde virá o perigo? De onde virá a fera? De onde virão as bestas? Do mar. Está claro o porquê do mar? Terminando o versículo capítulo 12 e começando o capítulo 13. Pois bem,
A terra veio em socorro da mulher. Números capítulo 16, de 30 a 34, tem uma coisa curiosa. É um texto que, lendo agora, a gente vai perceber. Provavelmente São João pensou nesse texto para descrever, em linguagem figurada, o cuidado do Senhor Deus para livrar os cristãos na terra do inimigo que vem do mar. Os cristãos não tinham uma frota. Para onde eles iam fugir? Se os inimigos chegam numa esquadra, muitas naves, muitos navios, é na terra mesmo que Deus vai cuidar de protegê-los. É no elemento sólido, não no elemento líquido, que o Senhor vai cuidar do seu povo, vai cuidar da sua igreja. Vejamos Números 16, de 30 a 34. Mas se o Senhor fizer um novo prodígio, e o solo abrindo a sua boca, os engolir contudo o que lhes pertence, de sorte que desçam vivos à habitação dos mortos, então sabereis que estes homens desprezaram o Senhor. Apenas acabou ele de falar, fendeu-se a terra debaixo de seus pés, e abrindo sua boca, os devorou com toda a sua família, todos os seus bens e todos os homens de Coré. Descerão vivos à morada dos mortos, eles e tudo o que possuíam, cobriu-os a terra e desapareceram da assembleia. Todo o Israel que estava ao redor deles, ouvindo o grito que soltaram, fugiu, dizendo: cuidemos que a terra não nos engula também a nós. Um episódio curiosíssimo. Os inimigos do povo de Deus foram engolidos pela terra. Um fenômeno que eu não sei explicar bem, dar um nome, digamos assim, atual, moderno, a tal acontecimento. O fato é que a terra se abriu e os inimigos do povo foram engolidos. Uma ideia que recorre em Apocalipse 12, 16. Ou seja, o rio que veio da boca do dragão vai ser engolido por Deus. Essa força avassaladora não vai vingar. Deus Todo-Poderoso vai anular, e por que não dizer aniquilar, de fato, os dois impérios do Ocidente e do Oriente desapareceram, não mais existem. Lógico que outros impérios surgiram no decorrer dos séculos, em todos os continentes, mas contra essa força avassaladora do inimigo, nós temos uma força maior do que a dele. A terra veio em socorro da mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitava. Deus Todo-Poderoso dispõe de recursos, de mecanismos, de estruturas, de tempo, da sua providência misteriosa para minar, para impedir, para obstaculizar, para destruir os inimigos da igreja. Versículo 17. Este então se irritou contra a mulher, estamos falando do dragão, e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho, o testemunho de Jesus. O demônio, no versículo 12, está cheio de grande ira. Trava uma guerra contra a mulher, vomita contra a mulher, irrita-se contra a mulher. Esse é o sentimento de Satanás. É ira, é fúria, é ódio. Não há outro sentimento. O demônio não tem complacência, o demônio não tem misericórdia, o demônio não tem compaixão. O demônio tem tempo, mas é um tempo estrategicamente utilizado para o mal, para a destruição. Destruição da igreja, destruição da obra do Senhor Jesus. Irritou-se contra a mulher. O que salta aos olhos no versículo 17 é a distinção entre mulher e descendência. Quem lembra, no livro do Gênesis, quais foram as palavras do Senhor Deus à serpente? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
descendência e a dela. Quem é a descendência da mulher? Os filhos da igreja nos séculos seguintes. Eu não vejo dificuldade em enxergar nesse versículo uma profecia sobre todas as perseguições movidas contra a igreja nos séculos seguintes. No meu entendimento, essas perseguições estão mais do que evidentes. Foi fazer guerra ao resto de sua descendência. O resto, a todos os outros descendentes. A mulher é perseguida no tempo de São João. Já que eu não consegui, então vou tentar com a descendência, com os filhos desses, com os netos, com os bisnetos, com as outras gerações, até o fim dos tempos. Muito bem. Sua descendência, vejamos o versículo 17, a nota da Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, os irmãos de Jesus, todos os cristãos, todos os cristãos. Isso é o que significa a descendência da mulher. Então, lá no livro do Gênesis, quando o Senhor Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Quem é a descendência da mulher? Os cristãos. E eu pergunto a vocês, e a descendência da serpente? Os discípulos de Satanás, os seguidores de Satanás, os instrumentos de Satanás. Essa é a descendência da serpente. E finalmente, Apocalipse, capítulo 12, versículo 18. E ele, o dragão, se estabeleceu na praia. Acho que a explicação já foi dada. Ele se estabeleceu na praia. Veja a nota da sua Bíblia. Diante das ondas, imagem da instabilidade de seu poder, João vai descrever agora as manifestações visíveis de sua ação no mundo para expor, por fim, a sua sorte no capítulo 20. Estabeleceu-se na praia. A praia para o Império Romano é estratégica. Como foi que o Império Romano conquistou a Espanha? Hoje, Espanha e Portugal. Pela praia. Como é que Roma conquista Cartago? Hoje, Tunísia, litoral norte, litoral da Tunísia. Pela praia. Como foi que Roma conquistou o Oriente Médio? Pela praia. Não só pela praia, mas o deslocamento, vejam. Depois é importante a gente trazer aqui, Wellington, a gente colocar aqui pelo menos em slide, o mapa da Europa, da Ásia, África, particularmente o Oriente Médio, para a gente perceber que a praia era estratégica para o Império. Até os inimigos do Império Romano, para destruir o Império Romano, o deslocamento das tropas numa esquadra, numa frota de navios, ela é imprescindível. O deslocamento por terra, às vezes é longo, é demorado, é fatigoso e assim por diante. A praia é muito mais prática, porque o vento leva as naus. Daí a gente entende o porquê ele se estabeleceu na praia. Assim termina o capítulo 12. Eu paro agora, para não começarmos o capítulo 13, que é o capítulo das duas feras, que também tem 18 versículos. Continuaremos no nosso próximo encontro, com a graça de Deus. Também um capítulo fascinante, na linha de continuidade do dragão, porque agora vamos tratar da cauda do dragão, as duas feras, o Império Romano e o Imperador Romano, um a serviço do outro. Boa noite.